Boa tarde. Estamos aqui então dando seguimento aos nossos estudos comemorativos dos 80 anos da Casa de Ibirajara. Para mim é uma honra muito grande estar aqui junto de vocês nesse momento, poder fazer parte dessa celebração, mesmo que à distância. É uma honra muito grande. Eu vou então pegar uma leitura aqui para a gente poder começar as nossas meditações. Mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. Sempre existem pessoas que estão observando os teus atos, mesmo os equivocados, e se afinam com eles. Desse modo, és responsável não só pelo que realizes, como também pelo que as tuas ideias e atitudes inspirem a outros indivíduos. Os ditadores e arbitrários, a sós, nada conseguiriam fazer não fossem aqueles que pensavam de igual modo e os apoiavam. Assim também a obra do bem faleceria se não houvesse pessoas que se lhe vinculassem com sacrifício e amor. Cuida do que fales e realizes, ensejando seguidores que se edifiquem e ajam corretamente. Então, mensagem do livro Vida Feliz, Espírito Joana de Ângeles, médium Divaldo Pereira Franco. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, aqui estamos a te rogar a tua proteção, a tua orientação, para que possamos fazer um estudo que seja esclarecedor e que nos possibilite entrar em contato com as doces vibrações da Casa de Ibirajara, através da inspiração dos seus mentores, para que possamos dar seguimento sempre a esse trabalho de amor, inspirando, amparando, trabalhando. Protege-nos, orienta-nos, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. O estudo dessa tarde que eu procurei fazer, ele provém de um capítulo desse livro, também do Espírito Joana de Ângeles, que se chama Libertação pelo Amor. Ele é o capítulo de número 12, que se chama Empresas. Isso. E nesse livro, nesse capítulo, a Joana traça um paralelo entre as empresas do mundo material e as empresas de Jesus. A palavra empresa, a gente normalmente vincula ela ao sentido físico de uma instituição, de um determinado empreendimento em que a pessoa jurídica, a questão física das pessoas irem lá e tudo mais. Mas, na verdade, o sentido original da palavra empresa está ligado ao sentido de atividade. Então, quando a gente está falando de empresa, a gente está falando de atividade. Quando a gente está falando de empresas espirituais, de empresas de Jesus, a gente está falando de atividades ligadas aos ensinamentos do Cristo, né? E aí ela faz essa contraposição
falando de que o pensamento empresarial é linear, direto, calculista, destituído de sentimento de amor, de misericórdia, de compaixão, sempre ligado à busca do lucro, né? Muitas vezes aí passando por cima de afetos, de vínculos, né? E ela faz o contraponto disso, então, com as empresas de Jesus. E aí ela começa a falar das empresas de Jesus da seguinte forma: com Jesus, a empresa é de solidariedade, de benevolência, de paz. A casa de Ibirajara, para mim, ela é uma empresa de Jesus, tal qual Joana descreve, né? Quando me propuseram falar nesse período de aniversário da nossa casa, eu fiquei buscando meditar o que a casa de Ibirajara me inspirava, o que eu sentia imediatamente quando eu pensava na casa de Ibirajara. E eu me dei conta de que qualquer sentido ligado ao afeto, ao amor, à empatia, à compaixão, qualquer uma dessas palavras, para mim, estão ligadas à casa de Ibirajara. E aí, pensando nisso, me lembrei dessa página que eu tinha lido da Joana, em que ela trata um pouco sobre isso. É uma casa espírita, né, cristã, de amparo às almas, né? Cheguei à casa de Ibirajara, vindo de um grupo espírita muito importante na minha formação pessoal, espiritual, complementar a minha escalada evolutiva com todo o aprendizado da casa de Ibirajara. E todo esse contexto que a gente está vivendo, de muitos desafios também, me fizeram pensar em Kardec e nos desafios que Kardec enfrentava na época da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. E aí, buscando um pouco, pesquisando sobre esse período, eu me deparei com 2 textos que estão na Revista Espírita. Um na Revista Espírita de 1960, de abril de 1960, e o outro de 2 anos depois. Mas nessa página de abril de 1860, Kardec faz algumas reflexões sobre os objetivos da Casa Espírita, da Sociedade Espírita de Paris. E aí eu trouxe alguns trechinhos para a gente refletir um pouco sobre a Sociedade Espírita de Paris, e que dá para a gente trazer muitos ensinamentos para a nossa realidade de hoje. O objetivo da sociedade está claramente definido em seu título e no preâmbulo do regimento atual. Esse objetivo é, essencialmente, e pode-se dizer exclusivamente, o estudo da ciência espírita. Kardec tinha uma preocupação muito grande naquele período com a afirmação do espiritismo enquanto ciência, né? Ele, cientista que era, deparou-se com os fenômenos das mesas girantes e a mediunidade e tudo mais, e se propôs a estudar esses fenômenos através dos paradigmas da ciência do seu tempo, né? E a preocupação, então, maior da Sociedade Espírita de Paris naquele momento era, portanto, o estudo dessa nova ciência.
Então, a preocupação principal aqui do Kardec é fixar isso. A nossa preocupação aqui é estudar a ciência espírita. E aí ele coloca em seguida: a sociedade não se apresenta absolutamente como sociedade de propaganda. E aí ele coloca: sem dúvida que a gente quer que o ideal espírita se espalhe, que ele seja divulgado e tudo mais, mas isso não é o mote principal da casa, né? O mote principal da casa é o estudo da ciência espírita. E ele coloca que a própria veracidade, a própria seriedade com que o trabalho de investigação científica da sociedade, conforme ele fosse se solidificando, a sua própria firmeza, né, seria a sua principal propaganda. Né? A preocupação dele, então, não é ficar alardeando, enfim, fazendo propaganda, fazendo conversões, né? É mais mesmo de aprofundar a ciência espírita. O que a Sociedade Espírita de Paris quer é instruir, e por isso não se admite em seu seio senão pessoas sérias e animadas no mesmo desejo. Né? Aquelas pessoas que estão minimamente só interessadas no fenômeno, né? nas revelações e nas coisas mais fantásticas, elas ali naquele momento não era importante, né? Está no começo de uma nova ciência, está no começo de novos estudos. Então o que ele precisa ali, o que ele está dizendo é que ele precisa de pessoas sérias e comprometidas com essa ciência. Depois ele prossegue: nem formamos uma seita, nem uma sociedade de propaganda, nem uma corporação com interesse comum. Se cessássemos de existir, o Espiritismo não sofreria qualquer prejuízo, porque ele acreditava nisso, né? Que a força da mensagem espírita, primeiro ela não estava restrita só à Sociedade Espírita de Paris, existiam também outras sociedades espíritas já florescendo na França e no mundo naquele momento, mas essas ideias, por si sós, elas se propagariam a partir desses polos todos. E aí ele conclui: existe algo mais poderoso do que eles, mais influente do que as sociedades, é a doutrina que vai ao coração e a razão dos que a compreendem, sobretudo dos que a praticam. Em resumo, o que devemos buscar é remover todas as causas de perturbações e de interrupção, manter entre nós as boas relações, de que, mais que os outros, os bons espíritas devem dar exemplo. Me parece que era um período de grandes perturbações ali, né, na Sociedade Espírita de Paris. Kardec estava sob ataque de pessoas dentro e fora da Sociedade Espírita de Paris. Então, essas reflexões ele faz sobre algumas discussões a respeito da mudança no Estatuto da Sociedade Espírita. E aí, então, ele coloca ali que, no ver dele, não precisa de nenhuma mudança no Estatuto, por essas todas as razões que ele está elencando ali, está debatendo com cada um dos argumentos que foram se levantando sobre qual era o propósito da Sociedade Espírita de Paris. E aí, curiosamente, 2 anos depois, ele vem com um texto de 1862, acho que abril também, já com uma outra visão sobre aquela situação. Ele introduz o texto falando que ele passou um momento de muitos desafios e que ele chegou a pensar em desistir, em sair da Sociedade Espírita, né, em abdicar daquele trabalho, porque estava muito difícil para ele contornar aquelas situações todas. E aí, num dado momento, numa das reuniões, ele recebeu uma mensagem. E a mensagem diz o seguinte para ele: a sociedade formada por nós, com o teu concurso,
é necessária. Queremos que subsista e subsistirá malgrado a má vontade de alguns, como tu o reconhecerás mais tarde. Quando existe um mal, não se cura sem crise. Assim é do pequeno ao grande, do indivíduo como nas sociedades como nos povos como será a humanidade. Nossa sociedade, dizemos, Sociedade Espírita de Paris, é necessária. Quando deixar de ser, sob a forma atual, transformar-se-á como todas as coisas. Quanto a ti, não podes nem deves retirar-te. Contudo, não pretendemos acorrentar o teu livre-arbítrio. Apenas dizemos que a tua retirada seria um erro que lamentarias um dia, porque entravarias os nossos desígnios. E a Sociedade Espírita de Paris virou o mundo inteiro espírita que a gente conhece, né? Da sua origem se desdobraram inúmeras outras sociedades espíritas, o movimento espírita chegou no Brasil e a gente tem essa profusão de casas espíritas aqui no Brasil, e hoje em dia o Brasil como um polo irradiador do espiritismo no mundo. Né? Quantas pessoas saem daqui e fundam centros espíritas em outros países, né? Corroborando então, de uma certa forma, essa previsão que os espíritos deram a Kardec aí, né? E aí ele conclui esse texto falando o seguinte: em resumo, senhores, só nos podemos felicitar pelo estado da sociedade, do ponto de vista moral. Não há quem não tenha observado uma notável diferença no espírito dominante em relação ao que era no princípio, cuja impressão cada um sente instintivamente, em muitos casos traduzido em fatos positivos. É incontestável que aí reina menos mal-estar e constrangimento, enquanto se faz um sentimento de mútua benevolência. Parece que os espíritos perturbadores, vendo a sua impotência para semear a desconfiança, tomaram a sábia decisão de afastar-se. Eu quis trazer também esse trecho, porque ele fala das inúmeras crises e desafios que fazem o trabalho ir se modificando com o tempo. Estamos aqui, nesse momento, atravessando um desafio que nos convida a pensar em formas diferentes de trabalhar. Trabalho mais trabalho é igual a trabalho, como nos diz o lema do nosso Ibirajara. Então, seja virtualmente, seja à distância, seja por pensamento, trabalhemos, meus amigos. Trabalhemos porque agora é a hora do testemunho do Espiritismo dentro da gente, em que a gente precisa estar imbuídos desse bom ânimo para nos conectarmos com os mentores, amigos, e nessa hora decisiva, a hora 12 que o planeta atravessa, que a gente pode dizer assim, que a gente vai mudando os rumos da humanidade, que muitas coisas estão aí para acontecer em termos de mudança, que a gente esteja então nessa boa frequência, né? Que a gente seja colaborador dessa nova era que está prestes a surgir, né? E aí vem Joana então a nos falar das empresas de Jesus. A empresa de Jesus é diferente, preservadora da união de todos os seus membros, sem jamais ter lugar o campeonato da dissensão. No seu estatuto, o maior é sempre quem melhor serve e não aquele que mais se exalta. A disputa pelas posições de relevo, que afinal não existem, o esforço prevalece para ser o mais bem devotado servidor. Esse candidato que chega não elimina aquele que se encontrava no trabalho, antes se lhe torna cooperador. Por sua vez, sem temer, quem se aproxima
Aquele que está a serviço faculta-lhe a compreensão do serviço, entrosando no grupo fraternal onde deseja morejar. Não dispensa os servidores mais debilitados, mas providencia para que sejam encaminhados para outras áreas, quando equivocados e incapazes. Não abre espaço para a ingratidão àquele que ofereceu o melhor da sua existência, trabalhando nos alicerces da obra e hoje cansado, desatualizado, é deixado no paredão do abandono. Nunca ouvida os sofredores, pensando apenas no azinhavre decorrente do acumular de mais moedas. Alarga a caridade que socorre a necessidade e ilumina o ser, libertando-o da ignorância. O respeito pelo outro é a normativa de conduta permanente e a consideração para com o ausente impede o desenvolvimento da maledicência, da calúnia, da perseguição gratuita, decorrente da antipatia que possa viger no grupo. A empresa de Jesus, na atualidade, deve inspirar-se no programa e na ação da Casa do Caminho, erguida por Simão Pedro em Jerusalém nos dias apostólicos. São certamente estes novos e outros tempos, bem como diferentes as tuas leis. As criaturas humanas, no entanto, são quase as mesmas, vivendo condições e situações bem equivalentes. Então, meus amigos, lendo toda essa relação de proceder das empresas de Jesus, eu quase que pude pensar assim: lá na Casa de Birajara a gente faz um checkzinho em cada um desses itens, né? Graças a Deus temos uma casa em que, apesar de problemas ou outros que surgem e que são naturais, não damos palco, como Joana fala, ao campeonato das dissensões, das discordâncias, né? Mas superamos, mas estamos irmanados nesse ideal de fraternidade, de empatia, né? Então, assim, tudo que me vem na cabeça nesse momento em relação à Casa de Birajara é gratidão pelo acolhimento e motivação de seguir, né? A gente está passando agora esse período de mudanças, de algumas adaptações no trabalho, mas o trabalho ele vai prosseguir. Talvez ele vá mudar algumas características, mas ele vai prosseguir, porque é o desejo de Birajara, é o desejo de Jesus, é o desejo dos espíritos amigos que nos cercam. E a gente vai aprender a lidar com essas diferenças, a gente vai aprender a lidar com essas mudanças e a gente vai conseguir superar esses desafios e seguir em frente, né? Então, agradeço mais uma vez enormemente o convite, meu coração repleto de gratidão por essa casa, por essa oportunidade de poder, nesse momento, estar aqui com vocês, mesmo que à distância. Mas eu gostaria que cada um de vocês recebesse o meu carinho, o meu afeto e o meu abraço muito saudoso. Amo todos vocês. Obrigado, graças a Deus.